professor. Prazer falar com o senhor. Bom dia. Muito bom dia. Vocês me ouvem bem? Nós te ouvimos, professor. Que bom, então. Muito bom dia a todos os ouvintes. Que a gente agradeço aí pelo convite e que nós possamos aí oferecer algumas reflexões sobre esse tema tão importante a ser discutido. Professor, não é de agora, não é algo recente que acontece violência dentro das escolas, em um ambiente escolar. Há bastante tempo isso acontece, mas percebe-se que cada vez mais as atitudes e as ações de alunos se tornam mais violentas. É possível encontrar motivos para que essas situações acabem acontecendo dentro das escolas, professor? Sim, é claro, né? Primeiro ponto que nós precisamos parar para pensar é que a escola não é uma instância neutra. O que é isso, né? Ela é uma instituição social, ela é um espaço onde está aberta para receber e recebe, né, toda a dinâmica, todo tipo de relações que se estendem da sociedade de maneira geral. Então, quando nós falamos de uma violência na escola, né, de uma violência no trânsito, de uma violência nos estádios, nós estamos, na verdade, falando de uma sociedade violenta, de uma sociedade que precisa realmente parar para pensar, para refletir sobre as origens dessa violência. Então, é claro, com essa primeira fala, que a violência na escola, para frisar, é uma extensão da violência que se dá dentro das famílias, que se dá nas relações sociais, né? E principalmente, né, como você bem disse, a violência não é uma exclusividade dos nossos tempos. Porém, é claro, com a facilidade de acesso a redes sociais, com a facilidade de acesso às informações que essa facilidade pode ser muito boa quando se trata de objetos e de objetivos interessantes, construtivos, também pode ser muito ruim, né? Então, ao mesmo tempo em que eu posso me preparar para um concurso, né, via redes sociais e utilizar dessas ferramentas tão importantes que veio contribuir com a rádio, com a televisão ao longo do tempo, né, nós também, infelizmente, temos, né, um conteúdo muito negativo, um conteúdo que pode, sim, estimular a violência. Professora... Pois não. Professor, aqui é Pedro Luiz. Eu gostaria de fazer uma colocação para o senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse sobre o assunto, né? Muito obrigado pela participação. Importante a palavra de alguém que conhece profundamente o assunto, né? Tudo envolve a política aqui no Brasil, né? E esses atos que antigamente eram mais difíceis de acontecerem, agora parece que é uma avalanche, é um maremoto de casos no Brasil, né, em vários estados, aqui na região do Vale do Paraíba, aqui na cidade de Taubaté, inclusive noticiamos há pouco aqui briga de alunas que envolveu família, tiro, enfim, lamentável. Mas daí nós vamos para o campo da política, né, professor? O Brasil continua dividido politicamente e vai se manter, eu acredito assim, por um bom tempo, né? Me parece ser esse o termômetro. E aí vem a esquerda e fala que isso daí é resultado de anos de governo que alimentou a violência. Aí vem a direita e diz que não, isso daí é culpa da esquerda, que impede, por exemplo, a religiosidade, se falar em Deus nas escolas. Analisando, o professor, envolve a política isso que está acontecendo ou não? Envolve a política no sentido amplo, né, porque não existe vida sem política, né? Falar de política é falar das relações de poder que se estabelece, né, entre indivíduos, entre classes sociais, entre organizações, né? Então, no primeiro momento, de forma ampla,
a escola é também um espaço político, e a neutralidade, mesmo aquela neutralidade científica, também cai por terra, porque não existe uma neutralidade científica no sentido de que a ciência também é financiada e se manifesta em meio a interesse. Então, de uma forma ampla, a violência também é uma questão política, porque também, de novo, envolve políticas públicas de segurança, políticas públicas de educação, né, de gestão e tal. E mais precisamente, no tocante a essa polaridade, essa polarização entre direita e esquerda, que se deu assim de forma bastante equivocada até. Eu sou direita, então eu sou inimigo da esquerda, e a esquerda é inimiga da direita. Isso acaba influenciando, sim, é claro, né? As formas de perceber o mundo, as formas de se encaminhar os problemas, né? De se tentar resolver e encontrar soluções para o que existe de mais importante, que o nosso tema em debate nesse momento seria uma escola, né, mais saudável, uma escola onde as relações fossem realmente mais producentes, né, mais produtivas. Se de um lado nós temos, né, uma esquerda que afirma sobre a questão de uma violência que não foi devidamente combatida, ou enfim, né, não teve ali o olhar de segurança pública e de planejamento que deveria ter, ou de um outro lado a gente enxerga uma direita falando da questão da religiosidade ou da carência dessa religiosidade, né? Nós temos equívocos de ambos os lados, né? A segurança pública deve ser uma política de Estado, tal qual a educação tem que ser uma política de Estado e não de governo, quer dizer, reservada a este partido, aquele partido. É uma política de Estado. Não há país que cresça se nós não colocarmos, né, as bases, os pilares da sociedade como política de Estado. Investimento em educação é política de Estado, né? Valorização do profissional de educação, valorização do espaço escolar, né? E processo de emancipação, principalmente, não somente, mas principalmente das classes menos beneficiadas. Em relação à religiosidade, né, nós vivemos num país democrático. Isso é muito importante colocar a todos os ouvintes. E essa democracia possibilita a existência de diversas religiões, de diversas manifestações religiosas, né? Então, nós vivemos num país onde a liberdade religiosa é um ponto fundamental na vida do cidadão. Então, eu quero ser evangélico, de qualquer denominação tenho o direito de ser. Quero ser católico, independente de qual corrente, né, eu tenho o direito de ser. Mas tenho o direito de ser também espírita, kardecista, ou manifestar minha religião naquelas filosofias ou religiões de matriz africana, por exemplo, né? E a escola privada, a escola particular, pode, pela democracia, se fazer confessional. Quer dizer, aquela escola que, né, está ali no seu contrato de atendimento ao aluno, que é uma escola católica, adventista, evangélica, enfim. A escola pública é o lugar da diferença, é o lugar onde todos se encontram. Então, a escola pública, desde a proclamação da República, precisa ser uma escola laica justamente, né, para receber a todos e acolher a todos e zelar pela tolerância dessa diferença que se encontra. Professor, agora, do que está acontecendo nas escolas neste momento, né? Qual é a ação do governo? O que o governo deve, no seu entendimento, fazer de imediato? Aumentar a segurança, tomar o devido cuidado e procurar providenciar uma política educacional de atenção nas escolas e também orientação profissional? Como é que o senhor vê isso?
a sua pergunta é muito importante, e eu vou começar a dizer assim: quando estamos com uma pequena dor de cabeça, nós tomamos um remédio para resolver a dor de cabeça. Mas nós temos que identificar a causa dessa dor de cabeça, porque o remédio de dor de cabeça vai chegar a um ponto que será ineficiente, né? Então é claro que neste momento onde há uma proliferação de um entusiasmo violento difundido nas redes sociais, onde possa haver, ora, um encorajamento, ora, uma aventura em relação a essa violência, né, justamente pela maneira como isso é tratado nas redes sociais, é tratado como um lugar de sucesso, né? O violento acaba sendo recebido, né, nas redes sociais como um herói. Um herói que às vezes as pessoas amam e às vezes as pessoas odeiam. Então ele ganha uma admiração por ter um lugar, né, nas redes sociais. Então, nesse momento, essa dor de cabeça, eu preciso de um remédio imediato. Esse remédio imediato é um reforço da segurança, sim. Mas é aquele remédio de dor de cabeça que não será eficiente se eu não me ocupar em tratar das causas dessa violência. Daí nós temos outros passos, né? Nós precisamos de um investimento realmente pesado na valorização do profissional de educação. Esse profissional precisa, porque a gente tem que pensar que o profissional de educação é também um ser humano que se angustia, que tem medo, que se frustra, né? E que não é um super-herói. Ele também tem limites da sua atuação. Então nós precisamos entender que esse profissional de educação tem que ser valorizado, tem que ter uma carreira saudável, né? Precisa de formação, precisa de apoio psicológico, né? A escola, o espaço escolar, aos poucos sendo trabalhado para espaços menores, com uma gestão mais local, mais ativa. Novos profissionais sendo incluídos na área da educação. Nós precisamos de um psicólogo escolar, de um orientador educacional, de psicopedagogos, compondo a equipe pedagógica, para além, então, de uma coordenação pedagógica, direção e vice, quando tem, né? Nós precisamos, além disso, né, nós precisamos de projetos, né, claros e evidentes de conscientização, de trabalho com projetos de vida, né? Nós temos que pensar que hoje a relação entre expectativa e frustração é muito maior do que há 40, 50 anos atrás. E por quê? Não estamos falando de forma alguma aí ao querido ouvinte que uma sociedade de 40, 50 anos atrás era melhor. Ela também tinha seus problemas. Mas o fato é que 40, 50 anos atrás nós tínhamos uma sociedade onde as coisas estavam mais ou menos prontas, né? O filho de metalúrgico, né, ele se realizava entrando também na mesma indústria do pai. Hoje não. Hoje a relação de expectativa e frustração é muito maior. Por quê? Porque não se identifica, por exemplo, a escola como um lugar de emancipação, como um lugar de crescimento. E por quê? Porque não há necessariamente uma relação imediata entre ganhar dinheiro e ser estudado. Então também as campanhas, né? A gente passou já da fase de tomar um remédio de dor de cabeça. Agora a gente está trabalhando as causas. Precisamos de campanhas claras e evidentes com um conteúdo de valorização da educação como um todo. Muito bom. Né?